tarde, meus queridos, meus amados, meus amores. Vamos lá para mais uma aulinha? Hoje, Tia Mayara vai fazer uma aula rápida de geografia aqui para vocês. Mais uma aula muito importante. Tia Mayara em geografia já falou sobre alguns tópicos com vocês, ok, gente? Falamos sobre serviço público e sobre serviço privado numa das videoaulas anteriores. Falamos também sobre o bairro, o tipo de convivência, como que o que tem no bairro da pessoa, qual o tipo de comércio, quais são os tipos de bairros que existem, que são os comerciais, os residenciais e os industriais. E a gente ainda tem aquele de uso misto, que Tia Mayara inclusive falou na última aula virtual que a gente teve, na aula online. Falamos também sobre um pouquinho das diferentes paisagens que existem, ok? Só que nós não entramos num tipo de assunto específico da passagem, que é a paisagem, desculpa. A paisagem, galera, ela pode, digamos que, ser transformada com o tempo. O nosso bairro, vocês acham que sempre foi que a gente mora, ou os bairros que a gente anda por aí, vocês acham que sempre foi da mesma forma? Claro que não. Antes de ser uma cidade, como Vila Velha é muito populosa, cheio de comércios, isso e aquilo, ela um dia já foi uma área urbana. Desculpa, hoje em dia ela é uma área urbana, ela já foi uma área rural, ou seja, do interior, lá da roça. Porque para se tornar uma cidade grande, primeiro precisa ter começado de alguma forma. E toda cidade, para ser formada, ela começa sendo do interior. E a partir da evolução das coisas, das empresas que vão chegando, vão moldando e formando uma cidade, ok? E isso é o que aconteceu com Vila Velha, por exemplo. Eu vou mostrar umas fotos de Vila Velha antes e depois para vocês chocarem. Umas fotos de Taparica, Vila Velha, Itapuã. Vocês vão ficar chocados de como que elas eram, a quantidade de elemento natural que tinha para a quantidade de elemento construído que nós temos hoje em dia. Porque elemento natural é aquilo que Deus fez. Por exemplo, a árvore, a água, o rio, o mar, todas as vegetações, né, que tiver por perto, tudo foi Papai do Céu que colocou ali. Se foi Papai do Céu, se não teve a mão do homem para construir aquilo ali, então a gente chama isso de elemento natural. Se teve a intervenção do homem, ou seja, se o homem encostou, se o homem que construiu, então a gente chama de elemento construído, ok, gente? Ou elemento artificial. Por exemplo, o que seria esse elemento artificial, o elemento construído? As nossas casas, os prédios, os shoppings, as ruas asfaltadas ou até mesmo com paralelepípedo. Porque tudo isso foi o homem quem fez, foi o homem quem construiu. Os quiosques das praias, tudo isso foi o homem quem construiu. Tudo que ele constrói, então, a gente chama de elemento artificial ou elemento construído, ok? Então, segue agora aí a imagem de Vila Velha, algumas imagens de Vila Velha de antes e depois para vocês ficarem chocados, ok? Então, galera, esses elementos naturais foram os que Deus fez. Esses elementos que o homem que construiu, ele pode ser chamado de artificial, ou construído, ou então culturais. Tem essas três denominações, ok? No livro de vocês traz como elemento natural e cultural, tá bom? Mas, Tia Mayara, o elemento que é natural, tipo, sabe aquelas pedras nas praias que são as coisas mais lindas da vida? Tem. Elas sofrem modificações também com o tempo. E foi Deus que fez. Como que isso acontece? Olha só, galera.
Existem transformadores da paisagem. Quem que transforma essa paisagem? O vento, a água do mar ou da chuva, às vezes a água do mar, a onda do mar batendo ali na pedra, ou a água da chuva, ou então, e até mesmo o sol batendo. Então, tudo isso, gente, são elementos que ajudam a modificar a paisagem. Vamos supor que eu tenho uma pedra, tipo lá de Fernando de Noronha, ou, por exemplo, de Jericoacoara, lá do Ceará, ó, pedra furada, igual essa aqui. Ela só está dessa forma por conta de ação de vento, ação de sol, de água batendo, ação da chuva. Foi moldando com que ela ficasse assim. Mas ela vai ficar assim para sempre? Não, porque essas ações da natureza vão continuar acontecendo nessas pedras. Então, vão formar daqui a alguns anos outro tipo de paisagem. Vai ser similar à que a gente tem hoje em dia, mas vai ser diferente. Ou seja, vai ser similar, não vai ser igual. Similar é a mesma coisa que parecido, ok, gente? Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Quais são os agentes que transformam a paisagem? Quais são as coisas que transformam essas paisagens? Pode ser o vento, a chuva, a água do mar e o sol. Eles são os agentes que podem transformar uma paisagem, tanto natural quanto artificial. Às vezes tem uma casa toda que é um elemento cultural ou artificial ou construído. Uma casa tá ali, acabei de pintar, de fazer a casa todinha. Aí vem aquela chuvarada danada com vento, e aí acaba tirando uma parte da minha parede. Às vezes cai a tinta, às vezes suja a parede inteira porque, né, tinha um pouquinho de sujo ali e acabou escorrendo tudo. Acaba transformando essa casa em uma outra casa, porque eu tinha uma imagem daquela casa. Depois da chuva ela teve outra imagem, então quer dizer que aquela paisagem ali foi modificada. Lembrando que paisagem é tudo que eu consigo ver, é tudo que o meu campo de visão alcança. Então não se esqueça disso. Uma paisagem ela pode ser bonita ou ela pode ser feia. Um lixão é um tipo de paisagem? É um tipo de paisagem feia de se ver, mas é uma paisagem, porque é tudo que eu tô vendo. Se eu for numa praia, vendo uma ilha com golfinhos, uma paisagem maravilhosa, é uma paisagem? É uma paisagem, porque eu estou vendo. Independente se é feia ou se é bonita, tudo que eu vejo é uma paisagem, ok? Então, vamos continuar. E daí, aqui no livro de vocês, traz um pouquinho sobre isso, tá, galera? Sobre paisagem construída e sobre paisagem natural. Então, aqui, ó, bairro, mudanças. Tá vendo? Na página 17. Bairro, mudanças e permanências na paisagem. Aqui ele traz algumas imagens do Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui tem os Arcos da Lapa. Tá até escrito aqui. Esses Arcos da Lapa existem até hoje. Não é uma imagem igual a essa, porque hoje em dia é mais ambiente, mais elemento cultural que tem do que natural. E essa imagem aqui, a gente observa que tem muito mais elemento natural do que cultural. Aí vem aqui embaixo mostrando os Arcos da Lapa em 1867, ou seja, 61 anos depois que essa imagem foi feita. Aqui já tem mais construções, mas está também meio construído e meio com vegetação. E aqui em 2012, praticamente um ambiente todo cultural, quase sem nenhum elemento natural. Então, isso daqui foi o que aconteceu com a nossa cidade de Vila Velha também, que eu mostrei as imagens para vocês, ok? Vou mostrar umas imagens no final dessa aula, dessas mudanças de paisagem que aconteceram aqui, que eu achei na internet, achei muito bacana para estar mostrando para vocês. Esse Arcos da Lapa é muito famoso no Rio de Janeiro, tá, gente? É uma grande construção, os Arcos da Lapa, que se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando você vai lá no Rio de Janeiro, na cidade mesmo do Rio, quando você dá uma volta pela cidade, é possível observar porque é muito grande, ele é muito extenso, assim, comprido, né? E é muito bonito para se ver e tirar foto. Eu mesmo tenho fotos lá no Arcos da Lapa. É sensacional. Tenho certeza que muitos de vocês também têm. Daí vem fazendo uma atividade, ok? Quais pistas ajudam a explicar o que aconteceu no bairro da Lapa?
Como é que eu sei que essas 3 imagens aqui é do mesmo lugar? Muito simples, porque o único elemento costural que tem nela, em uma imagem, tem em todas. E aí eu vejo que ao passar do tempo, essa paisagem foi sendo modificada, porém, esse elemento cultural continua ali intacto, sem ser mexido, mas continua em todas as imagens. Então, o Arco da Lapa faz com que a gente entenda que todas essas imagens é uma imagem desse mesmo lugar lá no Rio de Janeiro. Letra B. Na sua opinião, quem é o principal agente de transformação da paisagem do bairro? Aqui foi ação de água, de vento, de água da chuva ou do mar? Não, gente. Aqui o principal motivo dessa mudança foi o ser humano mesmo. Porque se a gente olhar aqui, teve muito mais elemento cultural adicionado do que o natural modificado. Então aqui o agente foi o ser humano, tá bom? Com as construções dele. Letra C. Essas transformações aconteceram em dias ou em décadas? Décadas é que acontece de 10 em 10 anos. Ou em dias. Isso aqui aconteceu foi em décadas. Porque essa foto é de 1806. Essa aqui é de 1867. Aqui já se passaram 6 décadas. E aqui, em 2012. Aqui se passaram muitas e muitas décadas. Então, a resposta foi que se passaram em décadas, não em dias. Ok? No bairro onde moro, estão construindo um prédio residencial onde antes havia uma casa com um grande quintal. Observa-se no bairro onde você mora ou estuda se há alguma obra ou construção ou reforma ou demolição. Depois conte para os seus colegas da turma. Será que por aí onde você mora, você já reparou algum tipo de mudança de paisagem nesses tempos? Será que observou alguma casa sendo reformada? Alguma casa sendo demolida, ou seja, caindo para o chão? Aqui perto da casa da minha mãe tem. Minha mãe mora no Ibis. E aqui em frente à casa dela, minha mãe mora em frente para 3 ruas. Olha que loucura, ela mora de esquina. E daí em frente ao lado esquerdo dela, tem uma casa que tá caindo todinha, porque eles vão construir uma nova casa onde era aquela casa. Então tá em demolição. E na casa de trás do vizinho, o vizinho tá construindo, a gente ainda não sabe o que é, mas tá construindo algo ali muito como se fosse um galpão, é bem grandão, então tá tendo uma mudança de paisagem aqui também. Os seres humanos transformam as paisagens por meio de seus trabalhos para atender às próprias necessidades. Isso, gente, construir elemento é muito necessário, tá? Porque as pessoas precisam morar em algum lugar, então precisam ser construídas mais casas. Se existem mais crianças nascendo, é porque mais famílias estão sendo formadas. Então, cada família, quem casa, quer casa. Então, cada família vai ocupar uma casa. Então, se a população está aumentando, o número de casas também aumenta, ou de prédio, algum tipo de moradia vai aumentar. Se foi construído um shopping, é para o conforto do ser humano. Se tem mais lojas e supermercados, também é pensando nas nossas necessidades. Então, não é algo que o ser humano faça hoje em dia de qualquer forma. Existe fiscalização para isso também. Antigamente, era até feito de qualquer maneira. Antigamente o desmatamento era muito comum. Eles não levavam a sério que é um recurso que poderia se esgotar, poderia acabar. Eles não pensavam no meio ambiente, logo quando descobriram o Brasil. Já hoje em dia, a história é outra, né, gente? A gente tá vendo aí, até mesmo essa pandemia, o que a gente tá fazendo com o nosso mundo. Então vamos ficar de olho ligado. Essas mudanças podem acontecer em períodos curtos de dias ou durar meses, até mesmo anos. Pensa nessa pandemia, a quantidade de tempo que nós estamos em casa já nessa bendita quarentena, sem poder estar saindo e de estar tendo a nossa vida normalmente, a nossa rotina. Isso, galera, essa mudança, a pandemia vai ser daqui a um pouco estudada como uma das crises muito fortes, não só de doença, mas política, mas também econômica, social, entre outras situações. Ela vai ser muito estudada. E isso vai ser uma marcação no nosso tempo também, ok? Porque essa pandemia está mexendo com muitos setores. E essas mudanças,
Ela pode acontecer muito rápido, como uma reforma, que às vezes é coisa pequena, pode ser reformada de um dia para o outro, em 2 dias, como meses, ou então durante anos. Pensa numa rodovia sendo construída. Demora anos para ser construída, para fazer a fundação. Para ir para Domingos Martins mesmo, teve uma que demorou alguns anos para ficar pronta. Até porque depende disso aqui também, né, gente? Ao demolir, construir ou reformar casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, as pessoas constroem novas paisagens. Durante esse processo de construção, são várias paisagens que vão sendo formadas até vir uma paisagem que, digamos, de paisagem final. A construção está pronta, só que depois de um tempo também vai ter uma outra formação de paisagem. A gente tem que ter isso em mente. A paisagem sempre pode mudar, ok? Aí aqui na página 19, vem falando sobre a ação de elementos naturais como o sol, como eu falei com vocês, né? O vento, a água da chuva, dos rios, do mares, que pode transformar essa paisagem. Como essa paisagem aqui do Jericoacoara que eu falei com vocês, que foi transformada por elementos naturais. Aí tem um questionário bem aqui do lado, vamos resolver. Na sua opinião, que elementos naturais são os principais responsáveis pela formação da pedra furada? O sol, o vento, água da chuva ou a água do mar? Os 4 a gente sabe que teve uma influência muito, assim, né? Todos eles influenciaram. Só que o que mais teve influência ali, quem tá perguntando quais foram os principais, o que mais moldou com mais rapidez, foi o vento e foi a água do mar. Esses 2 aqui moldaram isso aqui muito mais rápido que a ação do sol ou da água da chuva, ok? Até porque o vento e a água do mar estão ali o tempo todo. Beleza, galera? Depois eu vou passar, depois dessa aulinha aqui, tem umas atividades muito bacanas pra gente fazer. Mas antes disso, eu quero lembrar de um outro desastre natural que aconteceu no nosso planeta Terra, que foi um dos maiores desastres ambientais do mundo, que foi quando teve o derramamento de lama em Mariana por conta de uma empresa, a Vale. A gente tinha uma imagem, né? Todo mundo que vivia em Mariana, que é uma cidade de Minas Gerais, tinha uma imagem de como que era a cidade, que era uma cidade normal e tudo mais. E daí, depois desse derramamento de lama, que a barragem que estourou, e aí a lama caiu toda para dentro da cidade por um agente natural, que foi a chuva, ok, gente? Mais a ação do ser humano, que ele escavou a terra mais do que ele deveria escavar. Aí veio a chuva e fez com que todo aquele morro descesse para dentro da cidade. E acabou pegando essa lama, atingindo o rio. Um rio muito importante, que é o Rio Doce. É um rio que começa lá em Minas Gerais e termina aqui no nosso estado, Espírito Santo. Porque Minas Gerais e Espírito Santo são estados um do lado do outro. E daí, esse rio escorreu lama abaixo, acabando, devastando com toda a vida que ali tinha. E que vai demorar no mínimo, estudos indicam que no mínimo 100 anos para esse rio se recuperar. A gente pode olhar o Rio Doce agora, a gente vê que ele não tem tantos vestígios mais como antes. Visualmente, gente, mas para a vida aquática ali de baixo, para os animais que viviam ao redor desse rio, ficou muito prejudicado porque morreram asfixiados com a lama tóxica, sem contar que tinham, digamos que veneninhos, que são os metais, que eles estavam escavando em busca e que foi tudo para dentro do rio. E esse rio acabou levando para o mar, porque o rio desemboca no mar. O final de todo o rio é no mar. A gente chama de Foz do Rio, que é a última parte do rio. E daí acabou pegando boa parte do mar. E aqui no nosso estado, o local mais prejudicado foi Regência, que é onde o rio desemboca, onde é a foz do Rio Doce. E foi uma tragédia muito grande, porque as tartarugas pararam de ir fazer a sua desova lá, ou seja, de colocar os seus ovinhos para ter mais filhotes. O Projeto Tamar, que era muito presente lá, continua presente, só que assim, o trabalho deles deram uma diminuída, porque os animais sabem onde tem perigo também. Às vezes eles não sabem como sair do perigo, mas eles sabem que tem. Então se a tartaruga sabe que lá não tá um local propício, então ela não vai ter os filhotinhos dela lá. E lembrando, galera, que a tartaruga é um ser muito incrível, que ela só deposita os ovos no mesmo lugar sempre. Então, se tem alguma tartaruga que depositava os seus ovos em Regência uma vez, pro resto da vida dela, ela vai depositar os ovos ali.
ela volta para o mesmo lugar. E com essa lama, tudo isso que aconteceu, isso prejudicou um pouco. Assim, estão voltando, mas ainda é complicado. Então, assim, não só as tartarugas, ali vivem camarões, vivem algas, vivem as vegetações ao redor que foram todas contaminadas com a lama tóxica, viviam onças pintadas, cutias, viviam cachorros do mato, gato maracujá, e daí vai uma infinidade de vidas da terrestre como aquática, que foi altamente prejudicada por conta desse desastre ambiental e por uma ação da natureza, que foi a chuva e juntamente com o do homem. Então, essas duas ações não foram positivas para o nosso planeta. Em vez de moldar uma paisagem bonita, moldou uma paisagem muito preocupante e feia. Tá bom? Espero que tenham gostado da aulinha e até a próxima. Beijo para todos vocês!